Olá, queridos irmãos em Cristo, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Neste domingo vamos meditar juntos na Palavra de Deus, registrada em 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao verso 28. A Palavra de Deus nos diz: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Disse: Ah, Senhor, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira ao menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Queridos, diante de um mundo onde todos se julgam sábios, precisamos compreender o que de fato é sabedoria. Podemos defini-la como a correta compreensão da realidade, a base da vida ética e moral, que tem como princípio o temor do Senhor. A sabedoria, em outras palavras, é justamente a aplicação da verdade no nosso dia a dia, que visa o bem por meio da correta compreensão e discernimento espirituais que o Senhor concede àqueles que temem o seu nome. A sabedoria, sim, tem relação com o conhecimento e a inteligência que possuímos dos assuntos que regem a nossa vida, mas não apenas isso, mas a aplicação desses conhecimentos visando os objetivos traçados, os quais mencionamos há pouco. Porém, diante de um mundo relativo, encontrar a verdade é uma tarefa muito difícil. Se sabedoria diz respeito à aplicação da verdade na nossa vida, caímos num outro problema também. Porque no mundo relativo, encontrar a verdade também é uma tarefa e uma tarefa muito difícil. Pare para refletir sobre a discussão entre duas pessoas. Uma traz um certo argumento contrário ao argumento da outra pessoa. E cada um defende a sua verdade como algo muitíssimo valioso. Quando tocamos nessas supostas verdades, é como se estivéssemos falando mal daquele bichinho de estimação ou ferindo as honras dos ídolos do coração. O que é certo para mim pode não ser para você. Se eu escolho viver uma vida leviana ou casta, ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a minha verdade. E é certo que vivemos em um tempo de muito relativismo. Porém, encontramos a verdade naquilo que Deus revela a nós. E quando a aplicamos na nossa vida, tornamo-nos sábios. Dessa forma, sabedoria
é a verdade de Deus na prática. Não de qualquer forma, não por meras e simples palavras, não por atitudes vazias de significado, mas de coração. Senão, cairemos no mesmo erro dos fariseus. E os fariseus eram assim, homens honrados pela sociedade, pela postura, pelas palavras, pela interpretação, pela aplicação da lei, mas Jesus afirmou que eles não passavam de sepulcros caiados, eram hipócritas. O presente texto revela essa sabedoria de Deus na prática. A verdade sendo praticada por Salomão. E voltando um pouco o nosso texto, vemos que nesse mesmo capítulo, Deus apareceu a Salomão em sonho e deu a ele uma oportunidade, ou melhor, a oportunidade de fazer um pedido. Salomão então diz: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Isso agradou a Deus, que lhe concedeu muito mais do que Salomão havia pedido. Agora, adentrando ao nosso texto, a sabedoria divina foi de fato concedida e agora está sendo aplicada. A verdade de Deus guiou o julgamento da causa daquelas duas mulheres, prostitutas, que estavam em litígio por causa de uma criança. Queridos, essa é a mesma sabedoria que devemos clamar a Deus, a fim de vivermos a verdade, abençoarmos as vidas que nos cercam, compreendendo o nosso tempo, discernindo aquilo que é bom e aquilo que é mal, no objetivo de fazer Deus conhecido e temido por todos aqueles que assim nos encontrarem. E no texto, queridos, nós vamos trabalhar os seguintes pontos. A verdadeira sabedoria é acolhedora. Verso 16. O homem sábio se utiliza da verdade para acolher as pessoas, seja rico, pobre, grande ou pequeno, de posição elevada ou humilde, homem ou mulher, todos são valorizados e acolhidos, mesmo quando aos nossos olhos pessoas têm uma indigna posição social. O sábio trata cada um com o seu valor inerente, por terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, e trata suas questões com respeito e nobre conduta. Neste caso, apresenta-se diante do rei Salomão duas mulheres, prostitutas, com o fim de resolver o litígio existente. Interessante notar que Salomão escreveu a respeito dos perigos do envolvimento com a prostituição. Por exemplo, Provérbios 7, quando fala a respeito da mulher adúltera, e também Provérbios capítulo 23, do verso 27 e 28, que diz: pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Capítulo 29, verso 3, o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Por conta do estilo de vida, elas não eram merecedoras de adentrarem as honras do palácio real, bem como de se apresentarem diante do rei Salomão. Mas, como membros do seu reinado, tinham esse direito de apresentar a causa e receber o justo julgamento. Salomão foi sábio ao olhar para aquelas prostitutas como mulheres que careciam de dignidade e acolhimento. Afinal de contas, elas não estavam ali por conta do estilo de vida, mas por causa da vida de uma criança. A verdadeira sabedoria contempla todos,
justos e injustos, amigos e inimigos, os de perto, os de longe, os de dentro, também os de fora, de maneira justa, correta, visando o bem e julgando o mal. A verdadeira sabedoria nos faz enxergar aquilo que Deus requer de nós, ou seja, a prática e aplicação da verdade no amor, na paz, na resolução de problemas, no apaziguar, no perdão, na justiça, premiando o bem e julgando o mal. Ela não é carregada de interesses e de obras da carne. Tiago mesmo fala a respeito da verdadeira e da falsa sabedoria, e ele diz: se tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaco. Dessa forma, a verdadeira sabedoria acolhe as pessoas, bem como as suas verdades e questões pessoais, não no sentido de aceitá-las, mas a fim de ajudá-las e tratar cada um dos seus assuntos. Em primeiro lugar, a sabedoria de Deus é acolhedora. Em segundo lugar, queridos, a verdadeira sabedoria revela compreensão. Versos 17 a 22. Olhando mais uma vez para o contexto, quando Salomão recebe a visita de Deus em sonho, ele relembra a benevolência de Deus para com seu pai Davi, o cumprimento da promessa de suscitar um sucessor para o seu trono. Ele mesmo reconhece a sua pequenez como uma verdadeira criança diante da grande responsabilidade de conduzir um povo tão numeroso que não se pode contar. E diante de tudo isso, ele pede sabedoria, ele clama por sabedoria, que aqui possui duas características. A primeira é a compreensão. A palavra compreensão nos dá a ideia de uma pessoa que sabe ouvir. Isso mesmo. Compreensão nos dá a ideia de uma pessoa que sabe ouvir. Salomão pede a Deus um coração compreensivo para julgar. De fato, para compreendermos alguma coisa, é muito importante ouvir. E para que haja um bom e justo julgamento, faz-se necessário também ouvir, pois caso contrário, pratica-se o julgamento temerário. Em meio a tantas verdades, precisamos de compreensão para ouvir a fim de julgar. Salomão, então, ouve atentamente aquelas duas mulheres e compreende a gravidade da situação e dá a sua sentença de vida à criança no meio. Então, em segundo lugar, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela gera esta compreensão, ou seja, ela nos ensina a ouvir, a compreender tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquilo que está acontecendo na vida daqueles que nos cercam, a fim de discernirmos, que é o nosso terceiro ponto, e compreendermos o que se passa em cada situação. E como nós falamos, terceiro ponto, a verdadeira sabedoria revela discernimento. Versos 23 a 28. Ainda no contexto, meus queridos, Salomão não apenas pede compreensão, como também clama por discernimento para distinguir entre o bem e o mal. Como entender discernimento diante da decisão de Salomão? Dividir uma criança no meio? Como assim? Isso é loucura. Não há discernimento em dividir um ser tão frágil, tão pequeno. Salomão, segundo a sabedoria que havia recebido da parte do Senhor, na prática da verdade, estava enxergando aquilo que ninguém mais enxergava, ou seja, os laços emocionais de uma mãe para com seu filho. Por um lado, laços invisíveis aos olhos, pois ninguém pode medir o amor de uma mãe pelo seu filho, o qual ela carregou durante 9 meses em seu ventre, teve toda a expectativa quanto ao seu nascimento e esperou ansiosamente pelo momento em que veria o seu filho face a face. Quem consegue medir? Quem consegue pesar? Quem consegue falar de fato o que uma mãe sente pelo seu filho?
é algo imensurável, é algo maravilhoso, é algo grandioso. Mas, por outro lado, aquilo que ela sente é patente aos olhos daqueles que a cercam, pois, por mais que seja uma prostituta, ela sente amor pelo seu filho, pela sua criança. E o texto então diz que, após a sentença, o amor materno se aguçou no peito da mãe verdadeira que preferia ver o seu filho vivo nas mãos da outra mulher, enquanto que a outra não se importou e concordou com a sentença. Queridos, a verdadeira sabedoria não visa o egoísmo, as nossas preferências, não visa o mal, a prática da injustiça e o prejuízo das vidas que nos cercam, mesmo que sejam pessoas aos nossos olhos indignas. No caso aqui, as prostitutas. Em outras palavras, discernimento diz respeito à tomada de decisões corretas. E foi exatamente isso que aconteceu com Salomão diante da sua sentença. Provérbios capítulo 10, versículo 13 diz que nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. O imprudente segue o seu próprio caminho, mas o sábio considera todas as coisas e percebe o bem e o mal diante de si, segundo o discernimento que o Senhor concede ao seu coração. Diante de tantas falas e argumentos, precisamos da verdadeira sabedoria a fim de discernir o bem e do mal. Assim, a verdadeira sabedoria, ela gera em nós esse discernimento para olharmos para o bem, identificarmos o bem, olharmos para o mal, identificarmos o mal, acolhermos o bem e rejeitarmos o mal. E por último, queridos, a verdadeira sabedoria gera o temor de Deus. Verso 28. O texto afirma que todo o povo de Israel ficou sabendo da sentença do rei a respeito da causa das duas mulheres, das duas prostitutas, e que todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A expressão aqui, profundo respeito, é a tradução de um termo hebraico que significa temor, medo. Mas por que eles tiveram medo? Certo que o povo nutria profundo respeito por Salomão, porém a causa do temor foi porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. Sobre essa sabedoria, Salomão mesmo escreve, Provérbios capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, dizendo: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ainda em Provérbios capítulo 15, verso 33, diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. De fato, isso deveria gerar em nós essa profunda devoção, respeito e temor a Deus, que nos faz sábios, que permite que vivamos a verdade com todo o nosso coração. Assim, meus queridos, concluindo, nós sabemos que a verdade pertence ao Senhor. Ele é a verdade. E nós sabemos que a sabedoria é a verdade de Deus na prática. A pergunta que se faz é: você tem sido um homem ou uma mulher sábia? Mediante tudo aquilo que o constitui como ser criado à imagem e semelhança de Deus, com todas as suas características peculiares, você tem sido sábio ou sábia, agregando, acolhendo, valorizando as pessoas, premiando o bem, julgando o mal? Ou você tem sido um instrumento de separação, desunião e afastamento? Esta é a minha segunda pergunta ao seu coração. A terceira, mediante a sabedoria divina,
Você tem ouvido mais ou falado mais? Você compreende, ou seja, ouve cada palavra, argumento, discurso antes de lançar o seu próprio juízo? E quanto ao discernimento, você tem aplicado a sabedoria de Deus para distinguir o bem do mal? Ou ainda não sabe distinguir a mão direita da esquerda? E por último, quando a sabedoria de Deus é exalada da sua vida, ela expressa a presença e o temor de Cristo em você e naqueles que o cercam ou a cercam. Que Deus abençoe a sua vida, que de fato esta seja a sabedoria nossa de cada dia. Seja sábio, um ótimo domingo na presença do nosso Deus.